Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dois pontos muito importantes da aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma previdenciária, que é a regra de transição do pedágio de 50% e a regra de transição do pedágio de 100%. Essas duas regras são as melhores regras para que você possa ter a melhor aposentadoria com base nas regras de transição da reforma previdenciária. Antes de mais nada, é preciso entender a diferença entre regra de transição e regra permanente. A regra de transição é sempre uma regra intermediária, voltada para aqueles segurados que não preencheram os requisitos para a aposentadoria com base no regramento anterior, mas que também não podem ser prejudicados pela reforma previdenciária de uma forma tão abrupta. Então existe esse regramento transitório, esse regramento híbrido, que na verdade se revela mais benéfico a esses segurados que se encontravam próximos da obtenção da aposentadoria. Vamos começar pela regra de transição do pedágio de 50%. Mas o que diz essa regra? Essa regra é uma regra de transição voltada aos segurados do Regime Geral de Previdência Social filiados anteriormente à aprovação e promulgação da reforma previdenciária, que é a Emenda Constitucional de número 103 de 2019. Agora vamos direto ao seu artigo 17. Olha o que diz esse artigo. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social, até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional e que na referida data contar com mais de 28 anos de contribuição se mulher e 33 anos de contribuição se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Vamos tentar interpretar esse caput. Filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta emenda. Vamos lá, essa emenda constitucional entrou em vigor no dia 12 de novembro de 2019. Ou seja, todo segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até o dia 11 de novembro de 2019 e que na referida data tenha 28 anos ou mais se mulher ou 33 anos ou mais se homem, pode se favorecer dessa regra de transição. Agora vamos olhar quais são os dois requisitos cumulativos, ou seja, tem que ter os dois, senão você não consegue se favorecer dessa regra de transição. Olha o que diz o inciso 1º. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Ou seja, se você, em 12 de novembro de 2019, tiver 28 anos de contribuição ou mais se mulher, ou 33 anos de contribuição ou mais se homem, terá que completar, ou seja, terá que alcançar 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Inciso 2º. Cumprimento do período adicional, ou seja, a mais, correspondente a 50% do tempo que, na data de entrada em vigor desta emenda constitucional, faltaria para atingir 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem. Então vamos lá. Por exemplo, eu sou mulher e na data de entrada em vigor da emenda constitucional, eu tinha 28 anos de contribuição. Quanto que falta para eu chegar nos 30 anos? Faltam 2 anos. Quanto que é 50% de 2 anos? 1 ano. Então, eu vou me aposentar com 31 anos de contribuição. Por quê? Porque eu preciso cumprir 2 anos de contribuição para chegar nos 30 anos e mais o meu pedágio de 50%, que nesse caso é 1 ano. Então, com 31 anos de contribuição, eu consigo me aposentar. Agora, vamos supor que em 12 de novembro de 2019 eu tenha 29 anos de contribuição. Quanto que falta para eu chegar nos 30? 1 ano. Quanto que é 50% de 1 ano? 6 meses. Logo, eu vou me aposentar com 30 anos e 6 meses. É muito importante que vocês fixem que o pedágio é sobre o tempo faltante. Sempre sobre o tempo que falta para eu chegar nos 30 anos de contribuição, se mulher, ou nos 35 anos de contribuição, se homem. É isso que diz o texto constitucional. Bom, a respeito da fórmula de cálculo.
nós podemos ler o parágrafo único que diz: o benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações, calculadas na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos parágrafos 7º e 9º do artigo 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Ou seja, 80% das contribuições computadas de julho de 94 para cá, que era como eram feitos os cálculos das aposentadorias por tempo de contribuição até antes da reforma da Previdência, então, é a média aritmética simples das contribuições computadas de julho de 94 até quando você completar os dois requisitos do inciso 1 e 2. O cálculo, então, ele vai ser feito com 80% das maiores contribuições, né? Ou seja, vai dar para excluir 20% dos menores salários. E detalhe, somente nessa regra de pedágio de 50% que dá para excluir 20% das menores contribuições. Bom, a grande vantagem ela consiste na possibilidade de você usar o fator previdenciário, né? E o fator previdenciário, né, ele sempre foi uma coisa que não era bem vista, porque ele reduziu o valor dos benefícios. Mas, incrivelmente, comparado à fórmula de cálculo da reforma previdenciária recentemente aprovada, é muito mais vantajoso do que a fórmula de cálculo da reforma previdenciária. Só para eu ilustrar para vocês, né, a reforma, ela, de uma forma geral, calcula os benefícios da seguinte forma. Usa-se o período básico de cálculo de todos os benefícios, né, desde julho de 94, ou seja, você vai pegar todos os benefícios, fazer uma média, sobre essa média você vai aplicar um percentual de 60% e vai acrescer 2 pontos percentuais para os anos de contribuição que excederem a 15 para mulheres e a 20 para os homens. Bom, então, isso na prática, né, corresponde, na maior parte dos casos, a uma significativa redução do valor da renda, né, mensal inicial dos benefícios previdenciários. Bom, então, a regra do pedágio de 50%, ela vem resgatando o fator previdenciário para as pessoas que cumprirem esses requisitos. Por ocasião da promulgação, você tem que ter 28 anos se for mulher e 33 anos se você for homem. E, além disso, você vai ter que cumprir um pedágio, né? Ou seja, um período adicional de 50% do período que lhe faltava para completar 30 anos se for mulher e 35 anos se for homem, né? E, dessa forma, você tem o regramento do pedágio de 50%. Olá a todos! Agora vamos falar um pouquinho da regra de transição do pedágio de 100%. Vamos deixar claro que essa regra é dedicada aos segurados da Previdência Social do regime geral e aos servidores públicos federais. Então, regra de transição do pedágio de 100%. O próprio nome já diz, você vai cumprir 100% daquilo que faltava para você se aposentar. Essa regra possibilita a redução de 5 anos na idade mínima estabelecida pela regra geral da reforma da Previdência. A emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, estabelece a idade mínima de 65 anos para os homens e de 62 anos para as mulheres, para a concessão da aposentadoria. Ou seja, com a regra de transição do pedágio de 100%, há uma redução de 5 anos na idade mínima estabelecida pela regra geral da reforma da Previdência. Então, no requisito etário, para a concessão da aposentadoria, os homens de 65 anos passam para a idade de 60 anos e as mulheres de 62 anos para a idade de 57 anos. Além dessa questão do requisito etário, você tem que ter 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos para as mulheres. E por ocasião da promulgação da reforma, você vai se questionar: quanto tempo falta para eu me aposentar? Vamos a um exemplo. José, por ocasião da promulgação da reforma, tinha 33 anos de contribuição. Logo, faltavam 2 anos para José alcançar os 35 anos, correto? O que a regra do pedágio do 100% fala?
Olha, José, faltam 2 anos. Então, ao invés de cumprir só 2 anos, se você cumprir 4 anos, eu vou te dar uma aposentadoria com um cálculo mais vantajoso. Eu vou te dar uma aposentadoria que você não vai encontrar em lugar nenhum da reforma da Previdência. Então, José se questiona. E aí, como será essa aposentadoria? Então, essa aposentadoria vai ser a média de todas as suas contribuições, desde julho de 1994, sem incidência de nenhum redutor. Olha como isso é vantajoso. Você lembra quando explicamos há pouco sobre a forma de cálculo da Previdência usando um fator de redução de 60%? Então, na regra de transição do pedágio de 100%, você não vai ter esse redutor. Você vai encontrar a sua média, ou seja, todos os salários de contribuição desde julho de 1994. Um exemplo para vocês entenderem melhor. Desde julho de 1994, eu fiz a soma de todos os salários de contribuição e deu R$3.000. Logo, você vai receber R$3.000 pela regra de transição do pedágio de 100%. E para nós concluirmos o tema da regra de transição do pedágio de 100%, vamos dar uma recapitulada no que foi apresentado, certo? Quais são os requisitos dessa regra? A idade mínima para a mulher de 57 anos, a idade mínima para o homem de 60 anos. Você tem que ter um tempo de contribuição também de 30 anos para a mulher e de 35 anos para o homem. Também tem que cumprir o pedágio de 100% do que lhe faltava de aposentadoria por ocasião da promulgação da reforma, ok? No exemplo que nós passamos do José, ele tinha 33 anos de contribuição, então teria que cumprir mais 2 anos para fazer jus à aposentadoria. Então, para entrar na regra de transição do pedágio de 100%, serão necessários mais 4 anos, 2 anos que faltavam e mais 2 anos de pedágio, porque 100% de 2 é 4, né? Sim, e com isso ele terá acesso a um cálculo mais favorável. E também vale a pena ressaltar que no caso dos servidores públicos federais, a regra adicional é 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo, tá? Com isso a gente fecha o nosso tema. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima!